Nesta noite, nós estaremos saindo do livro dos Reis, do livro de Salmos, e vamos entrar no livro de João, onde nós já lemos, e também no livro de Atos, trazendo um pouco disto para os nossos dias, o perigo que as pessoas passam, que nós enfrentamos, a respeito da adoração, para que não possamos ser enganados, pensando que estamos adorando a Deus e fazendo exatamente uma adoração que não combina com a revelação que Deus tem enviado através do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Uma das coisas que eu quero lembrar juntamente com vocês, antes de entrar numa parte histórica das Escrituras, eu quero ler juntamente com vocês aqui o que disse o profeta de Deus na mensagem, o quarto selo, parágrafo 17 e 18. Quando você nasce na família, então é um filho e uma parte de seu pai. Quando entrou o pecado, encontramos que o homem ali cruzou o abismo, e o sangue dos touros e bodes cobria o pecado, porém não o podia remir, senão até que chegasse o cloro verdadeiro, que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado e a tirou completamente, a dissolveu, a devolveu ao seu pervertedor original, Satanás. O que é o pecado? O pecado é uma mancha. Você já estourou a caneta no bolso da camisa e ficou aquela grande mancha? Aquilo suja, borrou tudo. Mas tem o cloro, existe o cloro, que quando a mulher vai lá e coloca o cloro ali, naquela mancha, aquela mancha some, desaparece. Ela não deixou de existir. Mas os seus componentes químicos foram dissolvidos pelo cloro e aquela tinta voltou para o seu estado original. Assim é o pecado. Assim é aquilo que você fez, ou alguma coisa que você faz, que você comete, que você sente que aquilo desagradou a Deus. Não foi uma adoração que Deus possa aceitar. Não foi algo que você fez que Deus possa dizer, nossa, que coisa bonita, meu filho fez, minha filha fez. Aquilo é mancha, aquilo te manchou. Mas do mesmo jeito que o cloro na mancha da roupa dissolve aquela tinta, os componentes, os elementos químicos, aquilo ficou branco novamente, e aquilo volta para a sua fonte de origem, do qual aquela gota de tinta é formada. A mesma coisa acontece com o pecado. A mesma coisa acontece com aquilo que você praticou de errado. A dissolveu, devolveu ao seu pervertedor, Satanás. Logo a Satanás. E ele agora espera o tempo de ser aniquilado eternamente. Isto ali mostra o que nós cremos. Cremos que Satanás será completamente acabado e absolutamente aniquilado. Isto contraria muitos pensamentos, porque tem muitas religiões que acham que o diabo ainda vai se arrepender e vai ser salvo. Porque eles acham que todos são filhos de Deus, que ninguém vai se perder, que todos vão para o céu. Nem que entre no purgatório, mas que vai ser tirado para o céu um dia. O profeta de Deus, o ministro que é enviado para o meio dessa confusão para ensinar como adorar o verdadeiro Deus, ensina isso. Cremos que Satanás será completamente acabado e absolutamente aniquilado. Isto é no Apocalipse, o lago de fogo. Eu creio, o parágrafo 18. Eu creio que quando o pecado é confessado, se houve uma confissão, se houve um arrependimento, e se houve uma confissão daquilo, confessado a quem se deve. O problema é que às vezes nós não confessamos a quem se deve confessar. Peca-se com o irmão, não é? Fala mal de um irmão e vem confessar para o pastor. Não tem nada a ver. Vai confessar na igreja. Chega na igreja, ô irmão, os irmãos me perdoem porque eu falei mal da irmã fulano de tal. Tem nada a ver. Vá até a irmã e confesse para ela. Confesse para ela.
Ah, eu fui muito bruto com a minha esposa, eu queria que a igreja perdoasse. Vai, confesse a ela, vai, confesse a ele. É alguma coisa que feriu a Deus, que desagradou o Espírito Santo, aí o seu lugar é nos pés do altar. É jejum, é oração, é lágrima nos olhos. Entendem? Eu creio que quando o pecado é confessado sobre a base do sangue de Jesus Cristo, será desfeito. Se é desfeito, se foi confessado, se houve um acerto, se houve uma confissão, e se aquilo foi acertado, está o selo, quarto selo. Ai de quem procurar a trazer a cena de volta novamente. Porque se foi confessado, Deus te perdoou e Deus te justificou, quem quiser te acusar novamente está carregando sobre si aquele pecado, a menos que aquilo não foi confessado. Entende? Quando se lança uma gotinha de tinta negra numa tigela de cloro e a desintegra, tornando-a a seus químicos, a leva outra vez à sua condição original. Foi no serviço que aquele moço estava falando? Um ajudante nosso, ele disse, eu não entendia. Eu via pessoas que matavam, que roubavam, faziam tanta coisa, daqui a pouco era crente. E eu dizia, mas como pode? Fulano, depois que pintou miséria, agora diz que é crente. Ele disse, eu não entendia como é que é isso. E eu disse, justamente é assim, moço, porque não é os bons que precisam dos médicos, é realmente quem está doente. Jesus veio exatamente para isso, ele derramou seu sangue exatamente para isso. É que aquele que tinha uma vida eterna, aquela fagulha de vida eterna dentro de si, quando reconhece seu estado miserável, corre para o pé da cruz e diz, Senhor, eu aceito o teu sacrifício, perdoa os meus pecados. Vem? É para esses que estavam nesta condição. Vem? Então, aquilo volta à sua condição original. Assim também funciona o sangue de Jesus Cristo. Isto então coloca ao homem novamente do outro lado do abismo. Quer dizer, o abismo fica do lado de cá, e isto te coloca do outro lado do abismo como um filho de Deus. E ele chega a ser, pois até o poder criativo de Deus mora nele. Quando Deus manda que algo seja feito, assim será, e assim temos que chegar a ser. Veja agora, quando Moisés estava ali com o sangue de touros e bodes, e logo se encontrou com a luz, a coluna de fogo na sarça que ardia, ele estava ali por uma comissão que Deus lhe havia dado, e ele era um profeta. Então, quando a palavra de Deus lhe chegou, ele falou, e até houve coisas criadas pela palavra. Agora, se isto foi no tempo do sangue dos touros, que será então no sangue de Jesus? Não é algo que apenas cobre, mas que redime completamente e nos levanta na presença de Deus como filhos redimidos. Aí ele diz uma coisa muito triste aqui. A igreja não é o mundo, não, nem o mundo religioso, não, sabe? Ele está falando agora da igreja. A igreja que tem sido redimida. A igreja está muito longe de ser o que deve ser. A igreja está muito longe de onde deve estar. Isso não é triste? Tanto tempo caminhando e saber disso. Ele elogiou muito a irmã de Coco, chegou e disse, irmão Bruno, eu queria testificar. Não, mas aqui mulher não prega. Ela não pediu para pregar uma mensagem, ela pediu para testificar, dar um testemunho. Pois não, irmão, vem e testifique. Ela chegou e falou para a igreja, eu não sou o que devo ser, nem o que desejo ser, mas de uma coisa eu estou certa, eu não sou o que eu era antes. Amém. Tem acontecido mudanças. Estou em fase, estou em processo de mudança, disse aquela mulher. E veja, a igreja está muito longe de onde deve estar. Por isso que foi pregada a mensagem, um sinal. E logo em seguida a mensagem de desespero. E ele gritou para a igreja, entre em desespero e peça, obtenha o sinal. Obtenha o Espírito Santo, caso contrário você não chegará lá. Sem o Espírito Santo ninguém será arrebatado. Sem o sinal, você estará marcado com a marca da besta.
ou o selo de Deus, ou o selo de Satanás. A igreja está muito longe de onde deve estar. Creio que muitas vezes perdemos o tempo conjecturando. Sabe o que é conjecturar? Discutindo assuntos, discutindo pontos, com interrogações. Será que é isso mesmo? Será que isso é assim? Mas e como é que é isso? Isso combina com isso? Combina com aquilo? Veja, creio que muitas vezes perdemos o tempo conjecturando em vez de encarar a situação. E ele termina esse parágrafo: tenho algo que dizer, e o direi no momento apropriado. Eu não sei o que seria. Talvez numa outra linha de mensagem, outra linha de pensamento, dos selos para frente, até sua partida, nós podemos encontrar o que ele realmente quis dizer para a igreja. Ele aqui está dizendo que a igreja está longe de ser o que ela precisa ser, o lugar que ela deve estar. É aí onde confundimos muito o novo nascimento com o batismo do Espírito Santo. Novo nascimento. Sem o novo nascimento não se verá a Deus. Sem o batismo com o Espírito Santo você não chegará na presença de Deus. Qual é a diferença entre um e outro? Que às vezes pensamos que é a mesma coisa. O novo nascimento é a base. É a base da pirâmide, da construção. Este é o novo nascimento. O Espírito Santo está na parte de cima. Esta é a diferença. Novo nascimento está na parte de baixo, é o fundamento. O Espírito Santo está na parte de cima. Novo nascimento, cruza o Jordão, faz morrer a si mesmo. Batismo com o Espírito Santo é possuir a promessa de Deus, e ser possuidor das promessas de Deus. Vamos aqui mais um trecho, isto é, antes de entrarmos no nosso assunto sobre adoração, porque estamos aprendendo como sermos verdadeiros adoradores. Parágrafo 54 da mensagem, o quarto selo. Eu espero que isso não deixe ninguém confundido. Temos aprendido: diga apenas o que está nas fitas. O mensageiro disse: se você chegar num ponto e você não entendeu, volte e leia novamente. Volte à fita novamente e veja, procure ali como foi que eu falei. Talvez você entendeu mal. E nós não queremos passar por este perigo de entendermos mal as coisas que o profeta falou ou que ele tentou mostrar para a igreja, como você encontra muitas vezes ele tentando passar alguma coisa, entra em desespero e diz: eu vou ter que me calar agora, eu não me sinto dirigido para falar tais coisas. Agora recordem, a Bíblia diz que nos últimos dias este anticristo enganaria ao mundo inteiro. O anticristo. Aí você diz: bem, mas o anticristo vai ser depois que a igreja for arrebatada. É engano do mundo. Porque o anticristo começou a campear desde a primeira era da igreja. Na abertura do primeiro selo, ou quando João viu o símbolo do primeiro selo, o que significava, ali já estava o espírito do anticristo conquistando para vencer. Foi o espírito nicolaíta entrando no meio da igreja, conquistando o povo. Não para a palavra, mas para ensinamentos de homens, torcendo a verdadeira adoração. A Bíblia diz que nos últimos dias este anticristo enganaria ao mundo inteiro. Apenas haverá um número muito pequeno. Estamos esperando grandes multidões? Apenas haverá um número muito pequeno cujos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, que não serão enganados. Isto é predestinação. Eleição e predestinação caminham exatamente iguais, juntos. Eleição e predestinação. Veja, agora, eleição aponta de onde você veio. Predestinação mostra para onde você está indo. Você foi elegido antes da fundação do mundo e predestinados para estar lá novamente. O círculo se fecha. Eleição, predestinação. Um aponta de onde você veio e o outro mostra para onde você está indo.
Você foi eleito antes do mundo existir e foi predestinado para trilhar um caminho e chegar lá novamente. Está outra vez com Deus. Vim de Deus, volto para Deus. É o ciclo que se fecha. Veja, somente estes, têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro e não serão enganados. Seus nomes não serão riscados. E quando esta verdadeira vindicação da revelação da verdade da palavra de Deus faz contato com o coração, o problema é este, é lá no coração, não é mental, não é só na mente, não. É como aquele irmão que estava numa denominação, tinha um cargo lá muito importante e ouviu esta mensagem pelo rádio, largou tudo, largou o cargo, largou aqueles ensinamentos todos, aquelas teologias todas e veio para a mensagem. E o pastor foi fazer uma visita para ele, dizendo, olha, não deixa a nossa igreja, não deixa a nossa igreja. Ele disse, eu não estou deixando igreja nenhuma, eu estou prosseguindo mais. É aquilo que diz, a beleza do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, cada dia Deus te esclarece mais alguma coisa. Disse, não, eu estou prosseguindo na minha jornada. Aí trouxeram mais alguém, veio uns 2 ou 3, disseram, olha, viemos fazer uma visita para tirar essas coisas da tua cabeça. Tira essa doutrina da tua cabeça, esse negócio de profeta, esse negócio de batismo e todas essas coisas, nós íamos tirar isso da tua cabeça. Eles então chegaram tarde, porque não está mais na cabeça, desceu para o coração. Agora é difícil, né? Aí sim, enquanto está na cabeça, gente, é mental, intelectual apenas. Mas depois que aquilo faz contato no coração e Deus sincroniza lá, acabou, já era. Não tem quem tire, não tem quem tome tua possessão, não tem quem tome tua coroa, uma vez que você toma posse da promessa. Veio? Sim! Quando a vindicação da revelação da verdade da palavra de Deus faz contato com o coração de um homem, ele entrará na água o mais rápido possível. Eu quero esse batismo, eu quero esse nome de Jesus Cristo na minha vida. Eu quero o verdadeiro nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, eu quero. Ele entrará na água o mais rápido possível, por meio do Espírito Santo, e você, nem querendo, poderá impedir o caminho dele, porque a vida nova tem brotado lá dentro. A vida tem brotado. Faz pouco, eu não vou ler muito aqui, apenas para chegar numa parte aqui. Faz pouco estava falando com um indivíduo, o qual me disse, não lhe dá vergonha dizer que Deus criou os céus e a terra em 6 dias? Veja, o profeta respondeu para este homem, assim diz a Bíblia. Veja que ele não entrou em discussão de 6 dias ou 6.000 anos, apenas respondeu a pergunta ao pé da letra. Assim diz a Bíblia. Ele disse, porém nós temos a evidência e podemos provar que a terra tem existido por milhões de anos. Disse-lhe, isso não tem nada a ver com o assunto. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Porque às vezes nós encontramos pregadores, pastores nesta mensagem e chegam a dizer que você encontra um osso, ou você encontra alguma coisa, e os homens dizendo que aquilo tem não sei quantos milhões de anos, não sei o que, aquilo é mentira, aquilo não existe. Gente, é falta de ler as mensagens, é falta de estudar a mensagem profética. Veja, Rebeca, eu já falei isso aqui, volta a repetir, a filha do profeta disse, papai, a ciência contradiz a Bíblia? Ele disse, não, minha filha, não contradiz. A verdadeira ciência, ela é bíblica, ela não contradiz a Bíblia. Mas na escola, o professor de biologia disse que a Terra tem não sei quantos milhões de anos, e o senhor, e eu vejo aí pregando sobre 6.000 anos, e agora? É uma diferença muito grande. Aí ele foi explicar para a filhinha Rebeca, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a contagem de 6.000 anos para cá é desde a história do homem, do Éden para cá. Mas antes disso, nós não sabemos quantos milhões e bilhões de anos a Terra já existia. Eu preguei isso na cidade de Araras, está disponível inclusive, não sei se já está no rádio, mas está disponível a gravação para as pessoas, quando eu falei sobre a dispensação da criação. Eu não preguei esse assunto aqui na cidade,
Preguei em Araras sobre a dispensação da criação e a restauração da criação original. E eu não tinha mensagem ali. Eu não lembrava desses parágrafos. No entanto, você entende a coisa pelo o que você já tem estudado, do que o profeta tem ensinado. Mas o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Deus não poderia fazer um caos. Deus não fez uma coisa incompleta. Ele fez uma terra perfeita, completa. Isto passou milhões e milhões de anos. Lúcifer se deleitava nesta terra. Ele passeava entre as pedras afogueadas, o jaspe, a sardônica, tudo quanto é de pedras preciosas. Tinha aqui nesta terra. E isso ele se sentiu orgulhoso, porque ele teve um cargo muito grande, ele dominava tudo isto. E ele disse: eu subirei ao céu. Você sobe sem estar embaixo? Eu subirei ao céu e vou então fazer um céu mais bonito que o de Deus. E na sua soberba ele caiu. E esta queda dele trouxe o caos para a terra. Veja que diferença entre um versículo e outro. Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Aquilo tem milhões de anos. Em espaço-tempo. Vem? Agora, se eu tivesse relido o quarto selo, eu teria pregado isso com mais propriedade. Li isto hoje. Eu vou pegar a mensagem do quarto selo, levar, que eu posso encontrar alguma coisa aqui. E eu comecei a ler ali um pouquinho, né? Eu pensei que era até o primeiro selo. Mas aqui começa do quarto, porque o primeiro eu já te entreguei para o irmão Júlio. Então eu vou ler aqui um pouco. Eu encontrei isto aqui. Digo, veja o que é que às vezes falta de conhecimento, falta de ler as coisas. Porque se você lê, o Espírito Santo te lembra depois. Então muitos dizem: isso não existe, é mentira da ciência. Não é não. Apenas está mal colocado as coisas aí. E o profeta coloca isto perfeitamente. Olha, porém temos a evidência e podemos provar que a terra tem existido por milhões de anos. Um homem disse isso para o irmão Brana. O irmão Brana respondeu: isto não tem nada a ver com o assunto. Em Gênesis 1:1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E você pode ver ali que é ponte e a parte. Veja, logo diz: e a terra estava desordenada e vazia, ou seja, sem forma e vazia. Veja que o profeta diz: eu creio que toda semente estava presente ali. Vocês já ouviram esse assunto aqui? Parece coisa nova, né? Parece assunto novo e um tanto polêmico. Mas isso é muito antigo. Esse assunto é muito antigo. Bem, produza a terra árvores frutíferas. Perguntas e respostas sobre Gênesis. E outra mensagem, creio que o futuro lá, o profeta diz: a terra então começou a clamar. Ela começou a clamar. E aquela semente teve que brotar e produzir segundo a ordem divina. Haja luz, foi ali que ele criou a luz? A luz já tinha sido criada antes. O problema é que quando a terra tornou sem forma e vazia, houve trevas sobre a face do abismo, tudo, as névoas cobriu tudo. A luz do sol não alcançava a terra, por isso ela ficou sem produzir. E ali, quando ele disse: haja luz, ele dissipou as trevas, dissipou as névoas que impedia. E a luz então pôde atingir, pôde aquecer a terra. Gente, se você poderia pregar um mês inteiro, eu não seria o dia e não pararia com esse assunto. Oi? Quarto selo, parágrafo 58. Quando eu preguei esse assunto em Araras, depois eu fiquei assustado. E o pastor Joel ouviu de casa, ele não foi para a rádio. E no final de semana que eu vim para cá, ele pregou o mesmo assunto na igreja. E disse: irmão, aqui eu tirei muita mensagem, eu tirei muita coisa com aquele assunto. Um assunto simples. Inclusive está à disposição do irmão, depois pode ouvir, depois onde entramos nisso com mais profundidade. Mas se eu tivesse esses parágrafos, teria sido até mais fácil para mim. Bem, eu creio que toda semente estava presente ali mesmo, provavelmente de outra civilização ou qualquer outra coisa,
Porém, quando se moveram as águas e lhe deu a luz, de repente saíram as árvores e demais coisas. Isto é os selos. Isso é assunto que está nos selos. Nos selos você encontra honestidade, caráter, como vemos naquele outro culto. Tudo que você quiser saber sobre doutrina, pontos doutrinários, vida vivida, vida prática, tudo está nos selos. E mesmo o mesmo sucede com o ser humano, como um indivíduo, como o planeta Terra. O que aconteceu com a Terra acontece com você. Quando se apartam todas as trevas e a verdade revelada faz contato com esta semente, porque foi isso que aconteceu, a luz fez contato com a semente. E o que é que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, estava fazendo, se movendo? Ele estava aquecendo a terra. E eu fiz a comparação do jeito como uma galinha, ela choca seus ovos. Aqueles ovinhos precisam do calor da galinha. Minha mãe se preocupava. A galinha deixou o ninho, vai atrás da galinha. Traz a ela e coloca no ninho. Oh, meu Deus, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, fica magra, cheia de piolho, ali aquecendo os ovos. Porque se ela deixar os ovos por um tempo determinado, aquilo gora. Não tem como ter vida, morrem todos eles frio. Era esse estado que estava a terra. Vai atrás da galinha, corre lá e a galinha pia para um canto, pia para outro, pegava pelas asas e ela fica brava. Mas precisava comer, então coloca a comida ali do ladinho para ela não deixar o ninho. E cobre com um balaio, pegava aquele negócio e cobria por cima para ela não deixar o ninho. Senão os ovos fora. Aí você diz, é uma comparação muito esquisita. É exatamente assim, foi assim que o Espírito de Deus fez com esta terra. Pairou sobre a face das águas, por cima, para aquecer a terra. Aí você, mas que comparação? Comparação? Veja o que Jesus fez quando ele viu Jerusalém. E lágrimas desceu de seus olhos. E ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes... Ele disse, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como uma galinha junta seus pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Vocês lembram desta escritura? Ele próprio se comparou com a galinha. Nessa ilustração de aquecer, de cuidar. Quantas vezes Deus tentou cuidar de Jerusalém, cuidar do povo de Israel, e eles não quiseram. Bem, do mesmo jeito é com a verdadeira adoração. Quantas vezes o homem se desvia com adoração pagã, com adoração falsa, e Deus ajuda, e Deus segue, e Deus envia profetas, como no caso lá de Reis, que pregamos na escola dominical. Cada um com a sua adoração falsa, com o seu Deus falso. E foi enviado um sacerdote para dizer, olha, esse Deus que antes o povo desta terra adorava, ele quer ser adorado assim, com os sacrifícios de animais no templo, com guarda da lei, dos mandamentos. E eles não, ao invés de sacrificar animais para o Deus verdadeiro, como Israel fazia, eles sacrificavam seus filhos, queimavam eles para os deuses pagãos dele. E Deus sempre tentando juntar. E o homem não quis, Jesus chorou quando fez essa ilustração. Ora, a mesma coisa acontece quando se apartam todas as trevas e a verdade revelada faz contato com esta semente que está lá dentro de você, e lhe pode dar a luz do Evangelho por meio da verdadeira vindicação da palavra, essa semente que já estava lá, viu? Não é quando você conheceu o Evangelho que você então recebeu a semente de vida eterna. Não, senhores, não é assim que acontece, não. Quer dizer que antes você era um pecador. Os evangélicos, eles têm o costume de dizer, bem, antes você era criatura de Deus, agora você é filho de Deus. É uma aplicação muito boa. Mas você nunca foi o filho do diabo, se é que você é o filho de Deus. Porque joio jamais será trigo, trigo jamais será joio. Cada semente produz a sua espécie. Essa é a lei desde o princípio. Cada semente produz sua espécie. Se você é um filho de Deus, lá no mundo, lá na sarjeta, lá na prisão, lá nas drogas, você já era um filho de Deus. A semente de vida já estava ali. Precisava só a luz brilhar para que aquilo germinasse e brotasse. Sabe? Olha, tem mais ou menos 10 anos. 10? Muito mais de 10 anos. Foi antes de eu vir para cá. Tem uns 17 anos que eu penso em pregar sobre a semente de Deus.
E até agora não preguei sobre esse assunto. Fiquei na margem, mas nunca entrei sobre a semente de Deus. Tem uns 17 anos que eu senti a vontade, o desejo de pregar sobre esse assunto. Agora, estes nomes que foram colocados no livro da redenção, antes da fundação do mundo, e às vezes pensamos que é um livrão com o nome de todo mundo, e passa a folha para cá, passa a folha para lá. Gente, vocês acham que Deus precisa de um livro? Como você precisa registrar suas dívidas? Ou ter a folhinha lá marcada, você acha que Deus precisa disso? Este livro da redenção, que comumente chamamos ele o livro da vida do Cordeiro, ele está na mente de Deus, de onde tudo se originou. Não é um livro com não sei quantas mil páginas, não, contando tua vida. Bem, tudo é simbólico, tudo é em forma de símbolo. O livro da redenção, que ninguém podia olhar para dentro. Ninguém podia olhar para dentro, por quê? Quem pode ver a mente de Deus? Quem pode ver a mente de Deus? Preguei sobre isso em Franca. Quem te permitiu ver a mente de Deus? Os homens querem explicar Deus, pregar sobre Deus, mostrar os mistérios de Deus. Os estudiosos, os historiadores, os grandes escritores famosos tentaram pregar sobre os mistérios das Escrituras, mas não conseguiram. Trouxeram confusões, doutrinas erradas, antibíblicas. Por quê? Porque eles não receberam o convite de ler o livro. Eles não receberam o convite de participar da mente de Deus. E esta mente de Deus, este livro selado com 7 selos, só o 7º anjo teria autorização de falar sobre ele. Somente. Esses nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, certamente sairão. Por isso, Jesus, preste bem atenção nisso, vou parar com esse parágrafo aqui, sem explicá-lo. Nada, não precisa de explicação. Por isso Jesus está ali, esperando em sua obra como mediador, até que entre essa última semente. Ele sabe exatamente quando vier. Outro dia lemos a referência do que disse Irineu. Quando houver entrado esse último membro do corpo na última era, nesse tempo, a coisa será revelada. Aqui vemos exatamente a verdade e estamos nesse dia. Se é para falar só o que o profeta falou, está falado. Estamos nesse dia. Quanto tempo temos? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Esta é a segunda parte do culto. Nós adoramos o que sabemos. Vós adorais o que não sabeis. Ele estava falando isso para quem? Para a mulher samaritana. Os samaritanos esperavam o Messias. Adoravam no monte. O povo de Israel adoravam no templo. E ela perguntou para Jesus: nós adoramos em tal lugar, os judeus adoram em tal lugar, e onde é que deve ser? Jesus disse: nem no monte, nem no templo. Chega-se o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tudo isso é continuação do culto de manhã que falamos sobre adoração. Agora, quando ele citou nós adoramos o que sabemos, ele estava se referindo ao povo judeu. Que vocês lembram que quando lemos sobre 1 Reis, 2 Reis 17, quem não ouviu depois pode ouvir na gravação, que veio aqueles pagãos de outros lugares, outras nações, e vieram para Samaria e começaram a adorar seus deuses. O povo de Israel tinha saído, tinha sido tirado dali. Então eles não tinham mais a verdadeira adoração. E quando eles começaram a sacrificar para os ídolos, e Deus mandou praga, mandou leões para devorá-los, foi enviado um sacerdote para explicar para eles como que era que se adorava a Deus. Porque Deus tem sempre um espelho, Deus tem um exemplo, Deus tem uma linhagem, e as outras pessoas têm que olhar esta linhagem para saber como fazer, como se aproximar.
Isso foi o que Jesus quis dizer para a mulher samaritana. Ele quis dizer o seguinte: você não quer lembrar daquele tempo do rei da Síria, que trouxe todas aquelas nações diferentes para habitar ali, e cada um adorou diferente, mas teve que vir o sacerdote para dizer para eles como é que Deus vivo quer ser adorado. Aí ele mostrou para ela, Jesus citou a mesma escritura. Nós não estamos fora do outro culto. É exatamente segundo do Reis 17, a mesma coisa. Jesus disse para ela: vós adorais o que não sabeis, porque estão adorando a parte da adoração do povo de Israel. Do povo de Israel, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Por que, Jesus? Porque a salvação vem dos judeus. Como é que a salvação vem dos judeus? A verdadeira religião, a verdadeira crença vem dos judeus, dos povos israelitas, dos hebreus. Eles que criam no único Deus. Porque esse único Deus se revelou a eles através dos profetas. E as outras nações não tinham contato com esse Deus, adorava qualquer outro menos o Deus Criador. Adorava a um Deus peixe, a um Deus com cabeça de animal, ou seja o que for. Israel adorava ao Eu Sou, ao Deus que tinha um nome impronunciável. Um nome que eles não conseguiam chamá-lo pelo nome. Só apenas diziam o Deus de Israel, o Eu Sou, o Jeová, o Elohim, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos. Os títulos que se dava a Deus, através dos quais Deus se manifestava. Isso continuou desde o Antigo Testamento, passou para o Novo Testamento. Quando Jesus veio e encontrou a mesma situação, cada um adorando da sua maneira, Jesus se foi, deixou os discípulos com a missão de continuar seu ministério, e os discípulos encontraram a mesma dificuldade entre as pessoas, e Paulo passou pelo mesmo processo. E é com a história de Paulo que eu quero terminar o culto, esta meditação deste culto. Paulo, em sua segunda viagem missionária, creio que foi a segunda viagem missionária, ele chegou até uma cidade por nome de Atenas. E aquelas pessoas eram gregas. Os gregos. E os gregos adoravam a Deus diferentes. Vocês sabem, 3 nações ou 3 raças foi usada para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Através dos hebreus, dos judeus, nós tivemos a verdadeira religião. Como Jesus disse, a salvação vem do judeu. Através dos gregos, nós tivemos a língua, uma língua universal. E através dos romanos, do Império Romano, de abertura de estradas, e aquilo foi usado para que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo inteiro. Porque quando entrou, Deus entrou também com o Evangelho. Haja visto que o Evangelho saiu de Jerusalém e foi até Roma, lá, para poder de lá, já que era a capital do Império. Se o Evangelho tivesse ficado apenas em Jerusalém, ia para onde este Evangelho? Como sairia dali? Uma nação subjugada? O que Deus fez? Enviou perseguições. Eles tiveram que sair de Jerusalém. E quando chegou no ministério de Paulo, ele teve que ser condenado, julgado, e no seu julgamento, o seu desejo era ir até Roma, a capital do império, para lá pregar o Evangelho. Ele foi julgado lá e queriam condenar ele ali. A sua última coisa a fazer foi implorar para ser condenado como cidadão romano, porque ele tinha este documento que mostrava que era cidadão romano. Então, não puderam julgá-lo, enviaram ele para Roma. Vocês sabem a história. E lá o Evangelho foi pregado. Já tinha grupo de irmãos ali que levou a mensagem antes dele, inclusive. E todas estas coisas. E vocês sabem, dali o Evangelho se espalhou para o mundo inteiro. Porque foi de uma maneira, até quando chegou no tempo de Constantino, ele colocou como lei que o cristianismo fosse a religião oficial do império. Só que já de uma maneira deturpada, mas tinha os fiéis ali que estavam com a verdade permaneceram. E isto se espalhou para o mundo inteiro. Bem, mas voltemos agora um pouquinho de história, para vocês entendam como as coisas aconteceram. Voltemos para Atenas. Nessa cidade, tinha algo que eles chamavam de o Areópago. Uma grande construção que eles tinham como supremo tribunal sagrado. Era onde os filósofos disputavam,
as filosofias, onde eles brigavam ideias, discutiam assuntos, só pessoas cabeças, como Platão, Aristóteles e tanto Sócrates, esses homens do passado, muito inteligentes, que era lá no Areópago que eles se reuniam. O Areópago ocupava um lugar especial na geografia da cidade e no coração dos atenienses. Acreditavam-lhe uma fundação divina, era tão sagrado para eles, aquele monumento tão histórico, que de tradição para tradição já começaram a dizer que aquilo foi uma coisa divina, que fundou aquele auditório ali. Ninguém menos do que a deusa Atena, eles criam, a deusa protetora da cidade. Escolheram os seus primeiros juízes, atados por um grande juramento, e ali teve o augusto tribunal entre eles, tornando por ela perpétuo. Era o que eles criam, porque estamos falando de adoração verdadeira e falsa. A razão lendária da formação daquela primeira corte de justiça foi a necessidade de julgar Orestes pelo terrível crime de matricídio. O que é matricídio, vocês sabem? Acho que é matar a mãe, é isso? Assassinar a própria mãe. Patricídio, assassino do próprio pai. Matricídio é aquele que assassina sua própria mãe. Então, a lenda histórica deles dizem que aquele lugar, aquele tribunal de justiça foi criado para isso, para julgar este homem por crime de matricídio. Vejam aqui. Ésquilo, que venceu o concurso trágico do ano 458 a.C., com sua trilogia sobre o sangrento drama que quase dizimou a família dos Átridas, deixou-nos descritos os preâmbulos que antecederam o lançamento mítico dos alicerces daquela instituição magnífica. Os meus ouvintes, ou aqueles que ouviram a gravação, poderão dizer: por que estás falando essas coisas? Precisamos saber desse passado tão longínquo, ou longínquo, como vocês queiram falar. Vejamos aqui. Porque estamos falando do Areópago, que começamos desde pela manhã falando sobre adoração. O filósofo Sócrates também foi chamado às barras da corte sagrada no Areópago, no ano 399 a.C., quando Anito, um democrata radical, responsabilizou a Sócrates publicamente como corruptor da juventude, por causa de suas ideias filosóficas, que até hoje é discutido nos livros de filosofias, doutrinários, inclusive. Então ele foi condenado, responsabilizado publicamente por corruptor da juventude, além de costumeiramente destilhar dúvidas sobre a eficácia dos deuses da cidade. Sócrates começou então a levantar dúvidas a respeito daqueles deuses que eles adoravam: Atenas, Artemis, Diana, todos aqueles deuses pagãos que eles criam. Isto não é diferente, segundo a Reis 17, depois você leia em casa. É o mesmo assunto, é o mesmo quadro. Bem, só como se sabe, pela cicuta, não sei se isso era se conclui o tribunal, rejeitando o apelo de vários dos seus discípulos, Platão entre eles, que era discípulo dele, negou-se a escapar da prisão, bebendo na presença deles o pote amargo do veneno oficial, mas não desfez do que tinha ensinado. Contra que aquelas pessoas, os atenienses, infundavam na mente de seus jovens a respeito dos deuses pagãos, das adorações pagãs, essas coisas. Ele foi condenado, ele não prosseguisse, que ele parasse com isso. Como teve outro também que na hora do julgamento subornaram ele recebeu dinheiro e disse que aquilo que tinha ensinado era tudo errado, para escapar da morte. O caso de Galileu Galilei, quando pregou que a terra era redonda, e a igreja católica ia queimá-lo na fogueira a menos que ele se retratasse. E ele se retratou dizendo que não era redonda. Bem, no entanto, a ciência agora diz: você sabe, ela é redonda. Quando Galileu Galilei, já é outro assunto,
se retratou, dizendo que o que ele tinha ensinado não era verdade, escapou da morte, mas saiu confessando assim: eu retiro o que eu ensinei, mas que é redonda é. Mas que é redonda é. Veja, ia ser queimado, condenado como herege. Agora, por que isso? Porque a Bíblia fala sobre os 4 cantos da terra. E aí já tem pregador que está vendo, é porque ela é quadrada. Veja, no entanto, esquece do outro versículo. Aliás, nem sequer entende da quadradura do círculo. Pegue o círculo e você encontra os 4 lados dele. Esquece do outro versículo que Salomão diz que o Senhor se estabeleceu e está sobre o círculo da terra. Isso é questão de conhecer as coisas de Deus, os símbolos, a simbologia bíblica. Como não entende, se confundem todos. Veja bem, mas Sócrates, ele bebeu na presença deles o pote amargo do veneno oficial. Isso no Areópago, em Atenas. Também foi no Areópago que o grande orador Demóstenes apresentou sua defesa, provavelmente em 324 a.C., da acusação de ter recebido um suborno de 20 talentos das mãos de um malversador, para deixá-lo escapar de Atenas, onde se exilara. Sua poderosa ferve, entretanto, não impediu que o multasse e em seguida o levassem preso dali mesmo. Veja que os tipos de homens influentes na sociedade de então, que passaram pelo Areópago, aquele tribunal que era tido como sagrado. Agora, vocês lembram que Jesus certa vez disse assim: os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria. Na Grécia, eram homens sábios. A filosofia da Grécia é uma coisa tremenda. Você pega um livro de filosofia, você fica doido de saber o que estão falando. Vai? No entanto, eu conheço pessoas que adoram matemática, como dizem, em outro sentido, amava matemática quando estudava, mas não gostava de filosofia. É assim? Bem, agora chegar a vez de outro homem ilustre passar pelo Areópago, falar sobre adoração. Veja, chegar a vez de Paulo, o apóstolo Paulo, adentrar naquele venerável recinto, onde muitos homens foram julgados, onde os filósofos se encontravam ali para discutir as descobertas mais recentes dos grandes pensadores, dos estudiosos que estudavam os astros, passavam por lá. Platão, Aristóteles e todos os grandes sábios da época. Chegou a vez de Paulo também passar por lá, adentrar naquele venerável recinto, mas não vieram no arrastado como um réu, como muitos deles entraram ali como um réu. O Areópago, àquelas alturas, serviu-lhe como tribuna e não como tribunal. Veja. E aqueles que o assistiram, entre eles um número razoável de filósofos, se faziam presente por interesse intelectual, querendo ouvir aquele homem, Paulo, com uma ideia diferente. Por novidadeiros que eram, e não para fazer bom ou mau juízo de ninguém. Quem queria saber novidades sobre descoberta, sobre tecnologia, sobre ciência, sobre pensadores, homens que pensam, ia lá para o Areópago e ficava lá como bisbilhoteiro procurando saber novidades. Lá passavam os grandes pensadores da época, do momento. E no dia de Paulo, quando Paulo adentrou naquele lugar, estava lotado. Estava lotado de inteligentes, de sábios, de filósofos, para ouvir uma nova doutrina. Vamos ler as Escrituras? Abra sua Bíblia agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ver se nós concluiremos aqui rapidamente isto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 15 a seguir. Preste atenção. Atos 17, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas
E recebendo ordem para que Sílio fosse ter com ele, era possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele não perdeu tempo. O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Isso não é o quadro de 2 Reis 17? Cada nação adorando o seu próprio Deus, cada estrangeiro que estava ali em Samaria com a sua filha adorando Deus, que era costumeiro Israel adorar naquele lugar. Paulo então enquanto ele esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Veja. E alguns dos filósofos, eles se interessaram agora. E alguns dos filósofos epicureus, você diz, o que é isso? Quem sabe teremos tempo um dia para entender o que eram os epicureus, se existe isso hoje. Entre nós, no nosso meio religioso, evangélico, da mensagem. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos eram filosofias que não se batiam, divergiam entre si. Cada linha de pensamento. Tinha os epicureus, os estoicos, tinha os que criam na ressurreição, os que criam na reencarnação, tanta coisa, todos se juntavam ali, era um exame. Imagina um exame, um grande exame de abelha, com tudo quanto é tipo de abelha diferente. A africana, a abelha alemã, e a silvestre, tudo junto ali. Era isso, assim Atenas. Bem, epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles não conheciam o Deus que Paulo estava mostrando. Eles tinham milhares deles, mas esse que Paulo estava trazendo era uma coisa nova, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago. Por que justamente para lá? Porque era um assunto muito grande para ser discutido na praça. Era um assunto muito profundo para ser discutido na sinagoga. Se chegou a mentalidade agora dos filósofos, para os filósofos o templo era uma coisa muito pequena. Assuntos religiosos ali que os sacerdotes judeus falavam ainda sobre a lei, sobre sacrifício de animais, tudo aquilo já não batia. Agora, o assunto que Paulo trouxe não era apenas mais ali, era para ser levado para o lugar onde grandes homens foram levados a grandes debates para saber se realmente era assim. Então levaram para o Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Não é assim que acontece quando essa mensagem chega para muitos? Quando essa mensagem chega, não é uma coisa estranha, não é um som estranho, não é linguagem estranha. As pessoas estão acostumadas a discutir religião, a discutir Bíblia, a discutir filosofia, a discutir teologia. Mas quando esta mensagem chega, é uma coisa tão nova que parece que nunca ouviram falar. Parece que nunca leram a Bíblia. Bem? Quando esta mensagem chega, é uma coisa nova que nunca ouviram. Mas eu já li a Bíblia e não vi isso. Eu não sabia que isso não podia. Eu não sabia que isso era assim. Como não sabia? Mas os pastores não pregam, mas você não. Eu lia, mas não via. Ora, versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, veja que está entre parênteses, mais ou menos, não é isso? Porque isso é uma coisa à parte da conversa deles. Aqui é o autor ou escritor explicando agora. Porque todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Este era o passatempo dos atenienses. Novidade. Chegava uma pessoa nova na cidade com uma nova ideia, com uma nova doutrina, todos queriam saber o que era aquilo. Era novidade. Se tivesse jornal naquele tempo, meu Deus do céu, tinha matéria suficiente. Era a época. Isto era a época de uma descoberta, de um entendimento.
porque foram coisas que ficaram obscuras há muito tempo, que não era permitida, e eles tinham esse lugar livre onde todos podiam falar, mas dali podia sair algemado. Ou podia, se não concordasse, era algemado, morria. Vê? Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos. Chamar esse povo supersticioso não é fácil não, gente. Chegar no meio desse areópago religioso e dizer: vocês não passam de supersticiosos. É a Bíblia em casa, Salmo 91, para espantar Satanás. Vai na casa dos irmãos da determinada igreja, Salmo 23, está ali aberto. Superstição. O diabo não tem medo da Bíblia não, gente. O diabo não tem medo da letra da Bíblia não. O diabo tem medo de uma vida que está vivendo a palavra. O diabo tem medo da revelação da palavra. Não, está aqui. A Bíblia fica lá aberta. E poeira cobre tudo. Na estante lá. 2, 3, 4, 5 meses. Não lê, não medita, mas a Santa Bíblia está lá no lar. A poeira cobre tudo. É o caso daquele que perdeu os óculos, mas põe na neta e procura meus óculos. Você quebrou, você perdeu, não costurou mais, não pregou botão porque perdeu os óculos. Ia para a igreja, não levava a Bíblia, porque como é que eu vou ler, pastor? Se os óculos, eu perdi meus óculos. Muito tempo depois encontrou o óculos dentro da Bíblia lá, aquela estufa. Imagina quanto tempo que ela não pegava a Bíblia. Porque tem Bíblia que é assim, né? Você encontra tudo, parafuso, pena de coisa lá dentro, aquele monte de coisa, é papelzinho, coraçãozinho, tudo enfeitado. Se der um vento, cai, meu Deus do céu. A minha é cheia de papel de anotação, não dá para tirar tudo. De vez em quando tem que fazer uma limpeza. A última vez que leu e guardou, passou meses e meses sem saber onde estava o óculos. Tinha o costume de ler Bíblia, né, irmão? Agora você chegar para esse povo e dizer: vocês não passam de supersticiosos. Não tem diferença daquela outra pessoa que coloca a vassoura de ponta cabeça para a visita ir embora. Superstição. Não tem que levantar e colocar o pé, não passa por baixo da escada. Ou misericórdia, viu um gato. Isso é superstição. Assim estava o povo. Ora, o povo lá do livro 2 Reis 17 era tão supersticioso. Eles criam tanto em suas doutrinas erradas que eles queimavam seus filhos para Aimeleque, um Deus que eles próprios criaram. Superstição faz isso. Os índios, superstição, adorando Tupã, isso e aquilo, sacrificam. Os outros jogam seus filhos para os crocodilos comer. Tem países que eles têm um crocodilo guardado cordão, lá é o Deus deles. E quando vem tempestade ou falta chuva, ele diz que tal Deus está zangado, então tem que jogar um sacrifício. Pega a criancinha, é sorteada a criança de tal pessoa da comunidade e joga lá para o crocodilo comer. Superstição leva a isso. Muitos irmãos, muitas irmãs evangélicos não passam de verdadeiros supersticiosos. Fazem coisa quando você diz: mas isso não, superstição. Agora leve Atos 2,38 e diga: irmã, a Bíblia diz que você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, de jeito nenhum. A superstição não deixa ver a verdade. E aqueles homens que o passatempo era novidade, eram novas ideias, levaram Sócrates ali para ser acusado, levaram outros, discutiram tudo. Quando Paulo chegou, Paulo começou logo dizendo assim: varões atenienses, durante o tempo que eu estou por aqui, eu tenho visto isso, que vocês são tanto quanto supersticiosos. Versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Está em letra maiúscula ali, essa parte da sua Bíblia? Destacado, né? O destaque que Paulo fez. Paulo estava citando um altar que ele viu dedicado a esse Deus. Era tanto o altar que eles tinham, eu já vi um pregador dizer assim, era tanto o altar que eles tinham, e às vezes faziam essa ilustração. Eles tinham tantos deuses, tantos altares, que não tinha mais a quem eles oferecer. Então ficaram com medo. Pode ser que tenha um Deus que não tem altar para ele ainda. Então vamos fazer um altar aqui para um Deus que nós ainda não conhecemos. A ilustração mais ou menos é essa. Mas existe uma história por trás desse altar que nós precisamos saber. E Paulo diz aqui:
passando entre vós os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém. Esse Jesus que eu vos anuncio. Será que não dá para você ver o que acontece hoje em dia? Quando você passa para esses altares, por todos esses santuários que existem, religiosos no mundo, com milhares e milhares de crenças diferentes, você sempre vai ver alguém dizendo que Jesus é o Senhor. Isso é um altar ao Deus desconhecido no meio de outro santuário. Passa determinada igreja, você escute lá: Jesus Cristo é o Senhor. Porque só há um Senhor. E ele realmente disse: eu sou o Senhor e Mestre. No entanto, estão adorando de uma maneira errada, e entre eles está o altar dedicado ao Deus desconhecido, e eles não adoram a Ele. Eles confessam que Jesus é o Senhor. Eles cantam aquele castelo forte é o nosso Deus, e dizem Jesus Cristo sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Eles pregam, eles cantam isso. É altar erigido ao Deus desconhecido, que eles não conhecem, nós conhecemos. Só que Jesus diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos.